Olá, nossos queridos seguidores da Tríade Sistêmica. Estamos aqui para mais um episódio interessantíssimo hoje, com a presença do professor, mestre e advogado Dr. Adriano Félix, né, meu parceiro de trabalho durante 10 anos, né, no Tribunal de Contas. E a cartinha que eu tirei hoje, antes de começar qualquer coisa, foi a cartinha da gratidão. E na hora eu me lembrei desse tempo que a gente passou juntos, crescendo juntos, vivendo, experienciando coisas novas, né? Verdade, boas lembranças. Diferentes, lembranças muito legais. Para mim é um grande prazer receber você aqui hoje para a gente ter essa conversa sobre essa inovação que é o direito digital, né? Então, eu sou Carmen Hornick, sou uma das hosts do Tríade Sistêmica, sou professora e advogada. Lembrou, né? E ela é a... Eu sou Patrícia Andrade, professora e advogada também. E a Andressa, que está presente mais uma vez aqui de alma, né? Segurando as pontas da Tríade, que também é advogada. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Tríade Sistêmica. Um prazer também rever a doutora Carmen. Um tempo muito bom que a gente trabalhou junto. A gente criou uma amizade também. Agradeço a oportunidade. Então, é muito bacana mesmo receber você aqui. E eu tava aqui pensando, né? Que você fez 2 mestrados, um em educação, outro em meio ambiente e agronegócio, né? É direito agroambiental, com ênfase em internacional. E ainda dava aulas, né? Onde era mais conhecido pelos alunos como ninja, né? Pelo estilo de suas aulas. Ninja. Até porque você ainda luta Kung Fu, né? Esses dias eu vi um post seu lá de Kung Fu. Então é por isso que ele é ninja. Muito bacana mesmo. E agora você veio falar com a gente sobre direito digital, né? Eu já tenho visto várias postagens suas sobre direito digital. E aí eu tenho que confessar para você que a gente antes estava aqui, né? Conversando sobre direito digital, que é algo novo para mim também, que eu vejo, né, a matéria que o Adriano divulga, falando de blockchain, etc. E eu pouco entendo disso. Imagino que a maioria das pessoas entende pouco também sobre isso. Porque o digital, ele está inserido na nossa vida de todas as formas, né? Desde a dona de casa que tem a Alexa lá que para passar as receitas, né? Até as pessoas mais simples que precisam ir aos bancos interagir com a questão digital. E aí nós temos várias questões jurídicas que envolvem o direito digital. Então, assim, será que você pode falar um pouquinho para nós sobre isso, assim, no geral? O que é o direito digital? Se é um ramo do direito, se não é, como é que é isso? Como que funciona? Perfeito, boa colocação, né? A gente pode ter uma seguinte perspectiva. O digital, o ecossistema digital faz parte do exercício da criatividade humana. Então, tudo que o digital toca, ele pode trazer problemas jurídicos. Então, quando a gente fala em direito digital, na verdade, a gente está enfatizando o estudo dos problemas jurídicos no ecossistema digital. Então, nós podemos ter no ecossistema digital problemas de direito do consumidor, problemas de direito do trabalho, questões constitucionais, questões envolvendo o direito penal, envolvendo responsabilidade civil, comércio eletrônico, questões mais específicas desse ecossistema, porque sim, nós temos surgindo, né, nos últimos anos, legislações mais específicas. Por quê? Porque o direito surge também com fatos novos, né? Então, há necessidade de novas leis para fatos que só a analogia não estava dando conta. Por exemplo, a proteção de dados pessoais, a questão da regulação dos criptoativos, das criptomoedas, um marco civil da internet, né, que foi o precursor dessa legislação mais específica do ecossistema digital. Mas não é que o direito digital seja um ramo específico. Na verdade, ele é um olhar para o direito dentro de uma grande árvore que é o ecossistema digital. E os ramos são os ramos do direito, né, que vão, digamos assim, absorver essa mesma seiva, que é o digital, que pode ser através de uma tela de um computador, ou pode ser através, muitas vezes, do smartphone, ou, mais recentemente, de tecnologias, né, utilizando óculos de realidade virtual. É interessante, pega tudo, né? Eu que trabalho com direito de família, tem casos e casos aí de problemas, né? A gente estava conversando aqui sobre provas, que são de você conseguir provar algo que vem desse ecossistema todo, não é muito simples. Porque no início eu aceitava, assim, os prints,
De repente, quando o print virou moda, de repente você falou, não, calma lá, mas isso aqui é facilmente manipulado. Eu não sei fazer isso, mas... Falsificável, né? A gente pode editar tudo e quem é hacker, né? Quem trabalha... Isso é mais TI, né? Que é a parte do TI muito envolvida no... Eu acho que é a parte do direito que a gente mais tem questão de TI. Essa questão de blockchain, de saber a cadeia de custódia. Você sabe qual que é a diferença de certificado digital e assinatura digital? Não, pois falei. E aí, Adriano? Olha, certificado digital e assinatura digital, a princípio, né? A gente tem aquelas chaves públicas, né? Nem toda assinatura digital, ela é considerada um certificado para fins de prova. Então, você precisa ter a chave pública reconhecida, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, pela legislação específica que lida com o processo judicial eletrônico. Então, não é qualquer assinatura digital. Por exemplo, nós temos vários casos na jurisprudência rejeitando a assinatura digital do Gov. Eu vi sobre isso porque ela não seria considerada um certificado dentro das chaves públicas brasileiras reconhecida, né? Agora, uma outra questão também, menos conhecida ainda, seria a certificação através da blockchain. A blockchain é uma tecnologia disruptiva, né? Ela surgiu para o Bitcoin, mas ela avançou muito mais, né? Hoje, a blockchain, você tem possibilidades, inclusive, de fazer a questão da herança digital através da blockchain, com testamento cerrado, né? Várias discussões polêmicas envolvendo isso. Então, ela foi muito mais do que só ser um meio para transacionar Bitcoin, né? Nós temos hoje milhares e milhares de criptomoedas diferentes também. Os NFTs, né, que são espécies de criptoativos que representam uma arte digital, mas também tem uma funcionalidade. Então, por exemplo, teve um filme com o Anthony Hopkins, que foi o primeiro filme que foi lançado em NFT, no qual quem era detentor desse NFT, que foi lançado, né, uma quantidade máxima na época do filme, tinha acesso a bens digitais com assinatura autenticada do Anthony Hopkins e acessos também as gravações, né, do filme, né, os bastidores, a um grupo restrito. Por exemplo, eu tenho um NFT que ele me dá acesso a um grupo de Singapura para ter descontos em restaurantes. Adriano, você já usou? Ainda não. Adriano, o que eu é um fiz como NFT? teste, né? O que é? Eu não sei. Fala para nós. O NFT é um token não fungível. É uma espécie de criptoativo que representa um bem digital único, tá? Que não pode ser confundido com outro. Exemplo, nós temos no meio do direito civil um clássico exemplo das estátuas, né? Uma estátua feita por um grande artista é um bem único, né? Esse bem único, você pode ter ele na forma de um quadro também artístico. O problema que começou a acontecer na década de 90 foram as artes digitais e as fotografias digitais. Como certificar que aquela fotografia é a verdadeira e única? Olha e qual só. a validade dela? Sabe por quê? Ora, comprei uma foto digital. Ok, mas eu posso copiar e colar. Grande coisa, né? Falava-se isso. A blockchain resolveu esse problema. Porque ela criou um selo de autenticidade através do NFT. Você consegue fazer o registro, o criador da arte faz o registro dessa arte na blockchain, digitaliza a imagem e ele começa a comercializar isso. Inclusive, tem que ensinar isso pro João. E vem com selo. É uma espécie de selo, né, de autenticidade auditável, que você vê o histórico de todas as transações, inclusive e normalmente são poucas peças, né? Não é algo assim, nossa, vou fazer milhares. Não, uma coisa mais poucas para dar mais valor. Né? Tipo obra de arte mesmo. Exato. Eu conheci o NFT com aquele macaquinho. Aquele desenho, o quadro do macaco, né? Que eu acho que foi um dos primeiros, assim, de quadros, não sei se foi o primeiro, mas que ficou famoso por ter se tornado um NFT. Olha só. Inclusive foi que atingiu valores astronômicos de milhões e milhões de reais. E aquele projeto foi o primeiro a trazer NFT utilitário. Como assim? Antes era só colecionar figurinha. Esse projeto, ele trouxe um NFT utilitário de você ter acesso a um grupo restrito. Imagine, por exemplo, você ter acesso a um grupo em que o Neymar também é sócio.
né? E aí você tem descontos em grandes shows, a realização de espetáculos e shows específicos só para quem é sócio daquele clube, né? Então trouxe essa novidade para o mundo dos NFTs que não existia antes. É esse que você é sócio dos restaurantes? Na verdade... Mas é só em Singapura? Pois é. Eu, como todo amante da tecnologia blockchain, eu quis também ter a experiência de ver como é que funciona um NFT utilitário. Então, assim, a gente vai conversando e vê, olha, vamos ver alguns projetos. Eu vi esse projeto e falei, olha, interessante, vamos lá. Aí eu tive acesso a um grupo, converso com pessoas do mundo inteiro, né? E de vez em quando eles lançam as promoções lá. É um investimento. Olha, esse mais especificamente... Você pode vender? Pode. Você pode ver como investimento? Olha, é interessante essa pergunta, porque tem uma grande discussão da Comissão de Valores Imobiliários sobre isso. Né? Porque se for considerado um investimento, por exemplo, uma plataforma que queira vender esse tipo de produto aqui no Brasil precisa ter autorização da CVM. Né? Ou autorização para não precisar fazer um registro, né, mais restrito, ou mesmo ter que fazer esse registro. Tá. Agora, se for um NFT utilitário, que na verdade você tem ele para ter uma utilidade, em regra não é considerado um investimento. Da mesma maneira que você pode ter, por exemplo, ser sócio de um clube e poder vender a sua cota para outra pessoa, não sendo considerado um investimento, né? Mas é uma discussão importante, porque tem muitos empreendedores no Brasil abrindo projetos sem ter uma consultoria jurídica prévia antes, e a CVM cai em cima, dá o stop order e uma multa, assim, astronômica. Né? E se a gente pensar que a maioria das nossas empresas são empresas familiares, que muitas vezes nascem por uma necessidade de ter um trabalho, de ter uma renda, e você pergunta para a pessoa, né, mas por que você abriu esse negócio, qual é o propósito, a pessoa não sabe nem te responder. Eu tenho certeza que 100%, vamos botar aí, 99% não faz uma consulta com um advogado antes. No máximo, faz uma consulta com o contador. Para saber o melhor tipo tributário, né? O melhor tipo de empresa, mas aquele planejamento que a gente faz, a governança e tudo mais... A cultura brasileira não é de procurar advogado de maneira preventiva. Não. A cultura tem um pepino, aí eu vou ao advogado. Depois que ocorreu o problema. Isso Depois que o negócio acontece, e aí fala assim, mas doutora, tudo isso? É tudo isso, meu amor, porque é o seguinte, você já veio com um problema explodido, né? E nem sempre a gente dá conta de resolver, porque às vezes a gente só consegue remediar. É verdade, por fazer exemplo... com que os danos sejam menores aí. A gente está já há alguns anos na cultura das startups, né? De lançar o mínimo produto viável. Ocorre que o jurídico, muitas vezes, né, ele é deixado para depois. E aí vem os problemas, sem essa consultoria prévia jurídica. Né? Com essa sua atuação, né, toda essa sua pesquisa, eu acho que estou entendendo que você é um pesquisador no direito digital. Né? Um estudioso nesse ponto. Como que você vê a questão das provas? Vamos falar de provas, são muito me... Provas digitais, né? Porque, querendo ou não, por mais que você não esteja num litígio, eu já não atuo mais no litigioso, né? Eu saí, graças a Deus, tem uns anos. Mentira, tem um ano e pouco. Que eu resolvi abandonar o litigioso e bênção. Mas, muitas vezes, a gente precisa de provas até mesmo no consultivo. Porque se chega uma empresa, chega uma pessoa, né? Às vezes à beira de um divórcio, tem um pacto antinupcial ou não tem... e tudo mais, você precisa saber o que realmente foi construído em comum. Estou dando exemplo da minha área, né? O que não foi construído em comum, às vezes eles têm bens investidos, até NFT, vamos pensar assim. E a gente precisa saber de algumas provas. Antes a gente dava um print, né, como a gente falou lá no início, tá aqui, tá, mas quem me disse que isso aqui é verdadeiro? Aí você trouxe no início que os tribunais, né, já estão divergindo sobre essa questão, até por não entenderem muito da cadeia, né? Explica um pouquinho pra gente aí, o que você tem visto. Quando a gente fala em provas digitais, então a gente entra também para as regras do processo. Né? Então, por exemplo, processo civil, né? Que é mais a minha área. No processo civil, o juiz ele precisa ter certeza, né? Não sendo mera questão de probabilidade do direito, em tutela de urgência, ele precisa ter certeza para dar a resposta adequada, conforme a Constituição e a legislação. Né? Por isso, a jurisdição, dizer o direito. E quando a gente fala de provas digitais, nós temos modificações na legislação e na jurisprudência. Então, tanto no nosso Código Civil como no nosso Código de Processo Civil,
Há sim um aceite da existência da prova digital, sim, mas tem parâmetros para isso, e que os tribunais construíram também uma jurisprudência, né? Então, por exemplo, apenas juntar print de tela no processo, você corre um grande risco, porque se a outra parte negar que aquele print existe, que é verdadeiro, né? Essa prova fica controvertida. Quem alega tem que provar. Mas já o print já está lá, não preciso provar, não fiz prova. Você precisa, porque a nossa legislação, se você teve essa prova questionada pelo outro, você vai precisar trazer a cadeia de custódia dessa prova. De que jeito, Adriano? Através de uma autenticação. A mais corriqueira que a gente tem, tradicional, é a ata notarial. Né? Mas muitas vezes as pessoas reclamam que o valor é muito alto, né? Temos outras ferramentas? Temos alguns aplicativos. Então, por exemplo, o Original My, o Verifact, que fazem autenticação de telas, né? Inclusive até de áudios, de vídeos, por ferramentas de mensagem, de conversa, né? Como o WhatsApp. E esses aplicativos, eles muitas vezes fazem um registro em blockchain e também com um convênio com um cartório. Tá. Então, eu sempre recomendo buscar o convênio com o cartório nessas ferramentas, porque às vezes pode gerar dúvida no juízo, no sentido de que, mas como que eu vou saber que aqui está dizendo que está tudo autenticado em blockchain, mas eu preciso, então, contratar um perito, né, um auxiliar do juízo, vamos trazer aqui para ele confirmar. Então, pode atrasar mais. Pode então, atrasar assim, mais. Atrasar mais e custar mais, porque se eu tenho que ter um perito... E qual seria o passo? Assim, o advogado, ele vai aconselhar a parte que se inscreva nesse aplicativo? É um aplicativo? Na verdade, o advogado ele pode auxiliar a parte conjuntamente com ela. Entendi. Né? Então, por exemplo, dependendo da quantidade de megas, a quantidade de informação, é um preço, né? E aí o advogado vai repassar isso para o cliente e vai também, obviamente, ajudá-lo a extrair essa prova da maneira adequada, conforme as regras do website. Às vezes o cliente não entende muito de tecnologia, né? Mas, a grande maioria da população brasileira não entende assim, a fundo. A gente entende de TikTok, Instagram, etc. O máximo, como fazer videozinhos, como fazer postagens. Isso mesmo, mas uma situação como essa, então, o advogado precisa estar up to date, né? Atualizado. Não, gente, hoje você não pode ser só advogado, né? Você tem que ser advogado, você tem que ser blogueiro, você tem que entender de TI, você tem que entender de 300 mil coisas. Instagrammer, psicólogo, de relações humanas, de neurociência. É isso aí. É uma coisa ampla. E agora amplificou ainda mais. Porque é o mundo, gente. Isso aqui eu não sei nem o que fala. É o mundo total. Só que o que me chama a atenção é o seguinte... Você que está lá dentro, né? Hoje você está licenciado da advocacia. Eu estou licenciado desde janeiro do ano passado. Por conta do cargo de assessor. Isso, assessor de desembargador. Existe algum curso que esses magistrados têm, que o próprio Poder Judiciário chame, convoque para fazer para essas atualizações que vêm acontecendo? Porque eu vejo como necessidade. Para os assessores também, né? Olha, a assessoria, o tribunal, ele, nesse ponto, a gente tem que elogiar muito, porque desde que eu entrei lá, eu já fiz vários cursos com inteligência artificial. A inteligência artificial, a maneira correta de utilizar dela para dar a melhor resposta, né, para o jurisdicionado, observando a Constituição e a legislação. Então, assim, o tribunal é excelente em relação a isso. Agora, é importante ver outros meios, de repente, né? Uma conversa também com um órgão de classe e outras possibilidades externas, né? A grande questão hoje, que a gente percebe realmente que não era assim décadas atrás, bastava a gente saber usar um e-mail, né, a internet e pronto, né? Hoje a gente Word, Excel, pronto. Pois é. Hoje a gente está... E o PDF? Não, nem PDF. Não, a gente imprimia, assinava, fazia 2 vias e protocolava. Exato. Hoje a gente... o advogada, por exemplo, ele precisa saber manejar o PJE, saber manejar as certificações de prova, essas questões, como eu falei, essa tecnologia para que o print de prova tenha mais validade. Então, é uma amplitude maior, né? Saber usar adequadamente as ferramentas de inteligência artificial, né? Saber também manejar algumas questões que os clientes podem levar, por exemplo. Olha,
eu tô com um problema porque foi criado um perfil fake da minha filha. O que eu faço? Legal. Isso as pessoas querem saber. Como é que a gente reage a isso, juridicamente falando? Essa é uma questão muito importante, até, por exemplo, recentemente o STF, ele, em um julgamento com repercussão geral, deu uma interpretação conforme a Constituição para o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente tem que olhar aqui, né, com olhar jurídico, não havendo discussão política, mas no olhar jurídico, se a gente for lá na decisão e ler, né, aquilo foi muito importante. Por quê? O artigo 19 do Marco Civil da Internet trazia uma limitação para quem quisesse questionar essas questões, né? Como assim, Adriano? O artigo 19, ele trazia a seguinte determinação: os provedores da internet só poderão ser responsabilizados civilmente pelo conteúdo que está na sua rede somente após desobedecer ordem judicial. Aí, qual era o grande problema? Eu vou dar um exemplo que a gente teve um julgado muito importante na 5ª Câmara de Direito Privado, no ano passado, muito importante, envolvendo uma questão antes do STF tratar do tema, e que a gente aplicou um entendimento semelhante. Qual era o problema? Era um perfil criado no Facebook por um tailandês, e esse tailandês, ele pegou a imagem de uma criança e fez uma fotomontagem e colocava do lado dele, e como se fosse um relacionamento afetivo, tá? E aquilo, quando os pais descobriram, né, os pais da criança, eles mandaram inúmeros e-mails e instauraram um procedimento, né, administrativo no Facebook, informando a situação, e o Facebook respondia ipsis literis pelo artigo 19. Falou assim: olha, a possibilidade do Marco Civil é que só se for foto de nudez ou ato sexual explícito, não sendo preciso esperar a ordem judicial. E olha, foram mais de 10 comunicações para o Facebook, é algo que precisa de urgência, né? Cadê a proteção integral à criança, né, da nossa Constituição? E chegou para a gente essa discussão, e os pais queriam responsabilizar civilmente o Facebook a pagar a indenização por danos morais pela demora administrativa em resolver o caso. Quando chegou para o tribunal, o juiz tinha negado esse direito, aplicando ipsis literis o artigo 19, dizendo-se: olha, não posso responsabilizar o provedor, que a lei não me permite. Quando eu mandei a ordem judicial, ele cumpriu, mas foram meses depois, né? E aí os pais ficaram indignados com isso, né? E a gente fez uma interpretação constitucional. Então a Câmara fez uma interpretação constitucional, entendendo que, olha, não é possível a gente interpretar ipsis literis o artigo 19 fora da hierarquia maior do quadro constitucional, que nesse caso traz a proteção integral à criança. Ele deveria ser um artigo aberto, exatamente, né? E com a ideia de dignidade humana dessa criança. Então a gente conseguiu, no caso, trazer a responsabilização, sim, com um pensamento muito semelhante, uma interpretação muito semelhante da Câmara com a que o STF teve. Então, assim, é muito importante isso, porque o STF, ele definiu que sim, o provedor pode ser responsabilizado não só nesses casos de cenas de nudez ou ato sexual explícito, mas onde há a evidente ofensa, né, o abuso, né, a evidente ofensa, assim, não só a criança ou adolescente, mas realmente atos ilícitos criminosos, né, deepfakes, a criação de fake news maliciosas. Isso, né? É muito importante, realmente, né? A gente vê aqui uma abertura da cabeça do julgador. Aqui no Brasil, por a gente ser civil law, eu vejo muito esses problemas, né? Você pega a legislação e joga lá. Mas nem sempre a legislação ela é suficiente. A gente tem que ter uma maleabilidade e um pensamento maior, porque casos diferentes do que estão na lei vão acontecer. E aí a gente vê muitas vezes: olha, eu não posso fazer nada, eu só posso fazer isso. Mas eu queria saber, eu tenho uma dúvida, que não tem nada a ver com jurisprudência, com julgado, é uma parte mais técnica, né? Você colocou, quando os pais descobriram, eles tentaram. Eu tenho sempre essa dúvida: como que a gente descobre? Porque nem sempre você se depara: olha, abri aqui o Facebook e vi minha filha numa foto. Boa pergunta. Eu também tive essa dúvida, né? Como? Porque essa dark web é nossa senhora, eu não sei como o algoritmo funciona. Não sei se, de repente, o algoritmo da Meta identificou semelhanças e trouxe como sugestão de amizade, apareceu, Pode né? ser. Às vezes algum pai
às vezes a criança regula, né? Regula o Facebook, como eu falei, a entrada dos filhos nas redes sociais, e as redes sociais são tidas pelos pais. É que a filha não tinha rede social. Na verdade, as fotos da filha estavam nas redes sociais dos pais. É algo que hoje a gente fala muito, né? Evitar colocar fotos de crianças e adolescentes em redes sociais públicas. Principalmente com... e teve esse último escândalo aí da adultização. Isso, adultização de crianças. Que o tal do Felca falou. Eu não acompanhei direito, mas eu vi que foi falado muito. E tinha a ver com isso, né? Que eram imagens de crianças divulgadas, às vezes, pelos próprios pais, que estavam sendo utilizadas, é isso? Olha, eu não sei dos detalhes do caso, então não posso afirmar. Mas se foi realmente isso, né, é algo que é muito grave, porque você tem a exposição de crianças e adolescentes menores, né? E quem estava ali representando legalmente elas, né, a princípio, não cumpriu o papel que deveria, que é resguardar a vida digital. Tiveram dois denunciados, né? Um casal denunciados pelo Felca, que foi preso. Não sei se são influenciadores. Parece que eram influenciadores. Ele denunciou, tipo, o que você está fazendo é abuso do direito dessa criança. Você não tá, né? Tipo, eu também não acompanho muito, mas pelo que eu li, parece que tinha uma autorização dos pais, coisa assim, né? Hoje, eu acho isso um problema muito grave. Aí eu falo para as minhas amigas, para minhas primas que têm filhos, falam, você vai postar foto dos seus filhos? Não posta uniforme, não posta sua rotina, não posta nada que indique onde essa criança possa estar, porque a gente nunca sabe a hora que alguma coisa ruim vai acontecer. Ainda mais com inteligência artificial, né? E aí você pega hoje facilmente e transforma tudo. Né? Eu adoro assistir esses programas, tipo SVU, vocês já assistiram aquele Law and Order? Tem o Law and Order, tem o SVU, que é o Special Victims Unit. Eu não assisti esse ainda. É só de casos de violência sexual, né? Focado nisso. E aparecem muitas coisas da nossa realidade, dessa dark web. Eu fico enlouquecida de ver. Eu não dou conta de trabalhar com criança, assim, por conta dessas coisas. Mas são dicas valiosas. Apesar de ser uma série fictícia, são dicas valiosas pra gente, né? Tudo que a gente faz online fica um rastro. A gente deixa alguma coisa pra trás. E aí você acha que apagou um negócio e, na verdade, alguém foi lá e salvou seu videozinho e tá transformando numa pedofilia. E, Adriano, o que é? Explica pra gente o que é aquilo que você falou, já que o nosso tema é sobre os likes e as leis, né? Fala pra nós, o que é o linchamento digital? O linchamento virtual digital, né? Nós temos um julgado muito interessante do Tribunal de Justiça também aqui do Estado de Mato Grosso, do ano passado, que envolveu uma discussão sobre até que ponto a exposição de alguém que praticou um ilícito através da internet pode ser considerado legal, lícito, justo, admissível, né? A situação específica envolveu a exposição de um motorista que foi flagrado dirigindo embriagado, né? E parou, né, na estrada. Graças a Deus não causou nenhum acidente. No entanto, ocorreu uma sequência de atos, né, de praticamente um linchamento virtual. Uma certa pessoa filmou, fez xingamentos, jogou a pessoa no chão, chegou a agredir, né? E toda aquela discussão fez com que essa pessoa entrasse com uma ação pedindo indenização por danos morais contra quem gravou o vídeo. Por quê? Além disso, quem gravou criou até um perfil no TikTok só com essas imagens, né? Para ganhar likes, admiradores, seguidores, né? E isso ficou por muito tempo. Mesmo ele mostrando, por exemplo, nos autos que ele estava frequentando os alcoólicos anônimos, ele estava tendo dificuldades enormes para emprego, ele mostrando as rejeições, né? O quanto que aquilo prejudicou, etc. E, no caso, chegou para o tribunal depois que a sentença tinha entendido que ele não teria direito à indenização por danos morais, porque aquele vídeo era de interesse público. E aí chegou pra gente. Interessante esse termo, né? De interesse público. Direito à informação. Quem, né? Chegou pra gente uma discussão entre princípios constitucionais. O direito à intimidade, à privacidade, por outro lado, chamado direito à informação. Né?
E o que a gente entendeu? Que naquele caso pesou mais, e quando a gente fala em conflitos de princípios constitucionais, a gente faz um sopesamento, né, de peso, né, desses princípios, como o Robert Alexie e o Dworkin, né, tanto falam, e pesou mais o princípio da dignidade humana ali, como norte, para trazer a intimidade e a privacidade mais forte do que o direito à informação de internautas sobre a gravação de uma pessoa que dirigiu embriagada, parou no acostamento e depois foi humilhada, agredida, etc. Porque ela também não causou dano a ninguém, ela teve... Exato. De uma certa forma, uma ali foi um abuso de direito. Né? O Código Civil, ele traz o abuso de direito, né? Como possível de se responsabilizar. Então, ali ultrapassou-se o limite ao chamado direito à informação, né? E também a gente considerou como um exercício de autotutela. Justiça com as próprias mãos. Voltamos à época dos vikings. E que nessa ementa de julgado do Tribunal de Justiça, da 5ª Câmara de Direito Privado, as nomenclaturas bem interessantes foram utilizadas, né? O linchamento virtual e a justiça digital com os próprios dedos, né? Legal. A pessoa que está atrás da tela fazendo, entre aspas, né, uma justiça com as próprias mãos, mas num efeito gigante. Porque uma coisa é você divulgar isso numa fofoquinha do bairro. Outra coisa é isso ficar na internet, né? Esse rastro que se deixa lá, né? E eu não sei que mundo que a gente está vivendo, que as pessoas estão fazendo tudo para ganhar mais um like ali, né? A gente olha toda hora no Instagram para ver quantas pessoas curtiram a minha foto. Você não vive mais, mas tem uma parte muito cruel que eu vejo que são essas pessoas que, por exemplo, você falou desse acidente, desse caso, né? Domingo agora teve um acidente na esquina de casa. Eu tava saindo com os cachorros 9 horas da noite, escutei mais uma freada e pau! O cara entrou na padaria Marechal. Ele veio na contramão. Acho que eu vi essa foto. Ele veio descer na Corsina, minha rua ali na contramão. Dizem que ele perdeu o controle do carro. Depois saiu que parece que ele foi desviar de um pedestre, mas ele estava numa velocidade altíssima. E na hora que ele deve ter feito uma curva, freou, ele entrou na esquina e quebrou um pilar da padaria. Se não fosse umas barricadas que tem lá, ele tinha quebrado um muro de verdade. Aí era um menino de 26 anos. Eu fiquei sabendo que a mãe foi até a padaria conversar com a dona, falar que vai pagar todo o estrago e tal. Ele conseguiu sair do carro, graças a Deus ele estava sozinho, não prejudicou ninguém, não bateu, né? Enfim. Mas eu estava passeando com os cachorros, e aí eu vi as pessoas do prédio do lado descendo. E eu falei, será que essas pessoas conhecem, né? O Carlos, ele saiu daqui, sei lá. Não. Elas simplesmente foram descer para tirar foto. E postar. Para gravar, chama o SAMU, né? Ajuda a pessoa, tá toda quebrada, quebrou 3 costelas, o nariz e tal. Não, elas foram lá, viram, volta. Mas é muito engraçado esse fenômeno da humanidade, né? As pessoas vão em show, por exemplo, elas não assistem mais o show. Elas querem gravar e fazer uma transmissão ao vivo. Por quê? Por causa dos likes. Né? E aí isso tudo, de uma certa forma, pode virar um ativo. Pode virar um bem digital, que pode ser... Vai saber se essa pessoa é uma influenciadora e o que ela faz, né? A gente pega aí Marília Mendonça, ela estava falando aí de herança digital. Depois que a Marília Mendonça morreu, não sei quantos milhões de seguidores ela ganhou. Olha pessoas só. que nem gostavam dela, normalmente passaram a seguir, e aquilo ali virou uma herança digital pro filho dela. Né? Então, ainda continua o perfil aberto para gerar, né? Olha, gerar isso renda. É muito interessante. É muito legal. De uma certa forma, se você faz isso pro bem, né? Se você está levando informação, enfim... Poxa, o filho dela é uma criança. Tem ali, né, uma renda. De uma certa forma, uma proteção. É uma discussão bem interessante sobre os direitos autorais, né, e de imagem envolvendo o digital. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de criar contas que a gente chama de memorial, né, em homenagem àquela pessoa falecida. Agora, o caso mostra que foi uma espécie de herança, o perfil dela se tornou uma herança com possibilidade de rendimentos, né, para os herdeiros. Isso é uma questão bem inovadora, sabe? Bem, assim, interessante para se discutir. E é uma polêmica também
como acessar, né? Por exemplo, e se a pessoa que faleceu, ela não deixou... Claro, é muito comum, né? Não deixar a senha com alguém, Isso, né? isso. Como ter acesso a isso? A gente está tendo uma discussão muito importante no STJ sobre isso, porque os herdeiros eles estão pedindo acesso a computadores, a contas de redes sociais, de e-mails, etc., do decujus, do falecido, para ter acesso a informações financeiras também, por exemplo, se ele tinha investimentos em criptomoedas, etc., mas também tem a questão de ter acesso a fotografias, coisas muito pessoais, né, que são mais emocionais, né? Então, é um limiar de coisas que discute o direito à privacidade, à imagem do morto, do falecido, que o nosso Código Civil traz essa proteção, né? Certo. Ao mesmo tempo, o direito dos familiares de terem esse histórico para si guardado e também de acessar questões financeiras de uma mãe ou pai que deixou, né, valores digitais para filhos e filhas. Então, vamos pensar já no seguinte, gente, façam um testamento. É isso mesmo. E deixem para alguém ser aí o seu, né, a pessoa que vai ter acesso e fazer. É uma forma, talvez. E o próprio Facebook, a Meta, hoje, quando você abre a conta, eles têm a possibilidade de você já deixa lá alguém, né? Quem que vai ser a pessoa que vai te Vai suceder. cuidar do memorial. Google também. Google também Eles fazem isso. Então, é uma forma já de proteger isso e deixar alguém responsável. Agora, mas é interessantíssimo. É algo muito polêmico também, né? Então, por exemplo, a blockchain ela foi criada para afastar a confiança, ter que confiar em um terceiro chamado banco, né? Principalmente por causa daquela bolha que teve nos Estados Unidos da América, né? Envolvendo o setor imobiliário. Exato. Muitos bancos gigantes, né? De décadas, centenas de anos, quebraram. E os consumidores bancários se viram em prejuízo, assim, horrorizados, porque, nossa, eu confiei, quem diria que banco poderia quebrar assim, né? E aí surgiu a blockchain como um meio de você eliminar o terceiro, porque a transação seria só entre duas pessoas, né, naturais, físicas, utilizando a blockchain. E isso foi evoluindo, né? Aí surgiram as corretoras também de criptomoedas. Para quem não quer ter que entender tanto de tecnologia assim, né? Você tem as corretoras, as exchanges. As exchanges, elas fazem um papel de uma corretora, por exemplo, que te dá acesso à bolsa de valores, né? Digamos assim. Aí qual é o problema? As pessoas cada vez mais estão investindo em criptomoedas. A maioria nessas corretoras, menos mal. Por que menos mal? Se ela falece, é possível que no inventário... Você peça... Exato, ofício para as corretoras para identificar os bens, né, os criptoativos que lá estão. Que, na verdade, a corretora ela tem um saldo das suas criptomoedas. A própria corretora que faz um investimento com a criptomoeda mesmo, né? Mas, enfim, você consegue essa informação. O problema e se você tem uma pessoa que sabe manejar bem tecnologia e ela mesma tem a carteira digital dela, com os bitcoins, digamos assim, com as criptomoedas... Como você acessa, né? Pois aí tem um problema grave. Primeiro problema se você não tiver a senha, que é a seed phrase, esquece. É igual o iPhone. Se não tiver a senha, adeus. Eu não sei muito bem como é a criptografia do iPhone, mas a blockchain não tem jeito. Na blockchain, não tem... Você esqueceu a senha, perdeu a senha, já era. Adeus. Eu vejo alguns casos na internet que falam, depois de não sei quantos anos a pessoa não sabe a senha e tal, tarará. Exatamente. E para quem que fica esse dinheiro, Adriana? Ele, na verdade, ele fica, entre aspas, depositado no banco digital da blockchain. E vai ficar para sempre. Jesus, é muita abstração pra minha cabeça. Eu ia perguntar, gente, isso é seguro? Você vai ter que voltar aqui pra gente falar mais sobre isso, sobre essa parte. Eu tava lembrando de um caso que meu marido conta, que ele fala assim, né, uma pessoa lá de Campo Novo, que era agricultor, daqueles bem antigos e tal, um dia ele começou a desconfiar, porque, afinal de contas, todo o dinheiro dele era só um número. E ele nunca tinha visto o dinheiro. Ele foi lá no banco e falou assim, eu quero ver o meu dinheiro. Não temos o seu dinheiro. E aí, porque ele está sendo investido. O dia que o senhor precisar, a gente devolve. Assim, então o senhor vem aqui, sei lá, daqui 2, 3 dias que eu vou mostrar o seu dinheiro. Porque ele queria ver o dinheiro. E aí o banco providenciou, colocou lá no cofre e falou, tá aí, esse é o seu dinheiro. Mal sabe ele. Mal sabe ele que a hora que ele sair, o banco vai devolver tudo, vai investir. É muita abstração, né? Fala a verdade. Adriana, foi muito boa a nossa conversa. Pena que a gente precisa finalizar
finalizar, mas você está convidadíssimo para voltar outras vezes. Tem muita coisa nesse meio para a gente conversar. É um universo, né? Né? E aí a gente quase sempre... o metaverso. Nossa, né? Quase o metaverso. E a gente pede para você agora deixar seus contatos, né? E uma frase, uma palavra que você queira compartilhar com o nosso público, que para você é algo importante. Uma ideia sobre o direito digital que está aí na nossa vida e às vezes a gente não sabe direito como lidar com isso. Olha, meu contato, né, por enquanto é o Prof. Adriano Félix, né? E a mensagem que a gente tem que ter é que o digital, por mais que pareça encobrir, né, quem nós somos, fazendo com que às vezes um lado sombrio da pessoa humana possa se manifestar com mais facilidade, né? A gente tem que entender que para que nós, como humanidade, consigamos conviver com mais harmonia, com uma sociedade que queremos de verdade, a gente tem que respeitar direitos humanos, né? Então, quando a gente fala em digital, a gente tem que ter esse olhar. E cada vez mais o direito está se aproximando disso. É cíclico. A discussão de direitos humanos é cíclica. Há séculos atrás, né, isso começou e vai e volta, e vai e volta. E a gente está percebendo que o Congresso Nacional e a sociedade está mais preocupada com essa questão de proteção de direitos humanos, né? E isso está não só se tornando casos e casos de tentativas do judiciário inovar nas suas interpretações, mas o próprio legislador está começando a criar legislações, né? Para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e nós, né, como seres humanos. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriano. Já agradeço. esteja convidado para as próximas vezes a gente organizar a nossa agenda, a sua agenda cheia, lotada, para a gente ter mais conversas, que é super interessante. Eu mesmo tenho várias dúvidas, até da minha mãe, sobre essa questão de direito digital. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui. Contem comigo aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente.